boa noite a todos que estão nos acompanhando. Estamos iniciando mais um Papo de Especialista. E lembrando que esse é o último Papo de Especialista do mês de setembro. Nós estamos no dia 30 de setembro. Estamos um pouquinho atrasados, mas acontece, tecnologia, às vezes dá uns errinhos técnicos, né? Faz parte do processo e como última live a gente tem que vir com bastante emoção, né? Então, hoje a live vai ser bem legal. A gente vai conversar com o Luiz Antônio Gaulia. Eu quero, antes de abrir para ele, eu quero dizer que o Luiz foi meu professor pela Faculdade Descomplica em marketing, né? Eu faço MBA em marketing e comunicação. E foi uma aula sensacional que eu tive com ele de neuromarketing. E eu pensei, por que não chamá-lo aqui no Papo de Especialista para poder conversar com a gente? Então, eu quero abrir para ele. Luiz, seja bem-vindo. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite para conversar com a gente hoje. Vai ser um bate-papo muito produtivo, muito bacana. Enfim, se apresente. De onde você fala? Eu falo aqui do Rio de Janeiro. É um prazer enorme ter sido convidado por uma aluna que trabalha também na área de comunicação, aí na agência Tacket. E é um prazer aqui estar com vocês, compartilhar conhecimento, compartilhar um pouquinho de experiência e tentar passar o que for possível para o melhor da carreira de vocês, para o uso do dia a dia. Minha formação é em jornalismo, eu também fui publicitário durante algum tempo, trabalhei em grandes agências aqui no Rio de Janeiro, trabalhei em empresas e companhias em São Paulo de diferentes segmentos. Sou mestre em comunicação pela PUC do Rio, sou professor da Fundação Dom Cabral, da Descomplica também, da Fundação Getúlio Vargas e da SPM, em diferentes matérias, mas sempre nesse universo da comunicação, do marketing. E comunicação e marketing tem muito a ver com emoção, né? E aí a gente vai destrinchar essa emoção hoje aqui um pouquinho. Tá bom? Tem muita coisa para falar, né? Inclusive, eu também sou formada em jornalismo, mas o marketing através da Tacket, né? Faz um ano que eu estou na Tacket. Eu me apaixonei pelo marketing porque é muito englobado a comunicação, né? E você vai falar sobre isso hoje. Mas eu queria, antes da gente entrar no neuromarketing, você tem uma vasta experiência, né? Em marketing em várias empresas. Opa, tô tocando o telefone, mas não tem problema. Tá tocando, aqui vai tocar sem parar agora. Em várias empresas, inclusive a Vale, o Boticário, a Petrobras, né? Eu queria que você desse um resuminho sobre isso para a gente entrar no neuromarketing, para falar da sua atuação no marketing em si. Tá. Então, a minha formação, como eu disse, é jornalismo, publicidade. Consegui ser convidado de uma agência para trabalhar na TV corporativa da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, em Volta Redonda, né, que era uma usina siderúrgica, e ali foi a minha grande experiência no mundo corporativo, em companhia de capital aberto. Depois dali eu fui trabalhar no Boticário, no Paraná, e aí saí de uma área de indústria, segmento, commodity, para uma área de varejo, de produto de consumidor final. Depois também tive uma outra experiência que eu fui para o Pará, no norte do Brasil, trabalhar na área de alumínio, né, no ciclo, na cadeia de alumínio. O telefone não para, né? Espero que não seja incêndio aí, o bombeiro me chamando. Mas, enfim, depois também trabalhei no Grupo Votorantim, em São Paulo, e aí voltei para a agência de comunicação corporativa, assessoria de imprensa, marketing de influência. Então, é mais ou menos isso. Petrobras também fiz projetos em Pernambuco, na Vale eu trabalhei no relatório de sustentabilidade da companhia. Então, é uma área... A comunicação é uma área que nos dá uma flexibilidade muito grande, nos dá um jogo de cintura muito grande. Sim. A gente entra... Muita experiência, né? A gente entrando em neuro... Se você quiser, enquanto eu elaboro a pergunta, desligar o telefone, tá? Vou lá rapidinho, beleza. Então, gente, enquanto ele desliga lá o telefone, eu quero convidá-los a participar com perguntas, tá? A gente traz o Papo de Especialista para levar informações até vocês. Então, façam pergunta o quanto vocês quiserem, que eu coloco aqui, fazem aí no chat, que eu coloco aqui na tela para que ele possa responder a pergunta. Bom, falando de neuromarketing,
Acho que ele desapareceu ali. Vou esperar ele voltar. Enfim. Como é excelente comunicador e professor, a gente está recebendo algumas mensagens aqui, TV Plurale. Muito experiente, excelente comunicador. O Beto acabou de entrar também. O Renan está dando boa noite. O Vladimir, inclusive meu pai, está presente em todas as lives. Acabou de entrar, estamos aguardando. Enfim. Bom, o Luiz, a gente teve uma falha na comunicação, ele saiu da live. Então, vou aguardar mais alguns instantes para que ele possa entrar novamente. Vou entrar em contato com ele de novo, para que ele possa entrar. Acontece, né, gente? Faz parte de todas as lives, a comunicação é frágil, a gente vai falar sobre marketing hoje, mas tem tudo a ver, né? Então, esperar ele entrar. Enquanto isso, é bom lembrar vocês também que a gente sempre abre espaço para as próximas lives. Se vocês tiverem um tema de sugestão, por exemplo, Ana, quero falar sobre tal coisa, acho que isso se encaixa muito no universo da Take-It, por favor, mandem sugestão, podem participar. A gente sempre fecha a agenda do mês seguinte com antecedência. Então, é isso. As sugestões são sempre bem-vindas. Ana, ele te deu aula do quê? Bom, quando eu comecei a trabalhar na Take-It, eu vim do jornalismo, né? Eu vim do jornalismo tradicional, trabalhei bastante tempo com televisão e rádio e jornal impresso, então vim desse berço. E aí eu entrei numa agência de marketing, já tinha trabalhado com publicidade antes, mas não tão a fundo quanto a Take-It. Então, a gente tinha que elaborar várias estratégias para clientes, para copy, enfim, copywriter também, que a gente trabalha muito com os clientes, né? São estratégias de persuasão. Eu acabei me identificando muito com esse universo do marketing. Eu pensei, por que não? É muito alinhado à comunicação, né? Ao jornalismo, porque comunicar é você levar a informação para o outro e o marketing está muito ligado a isso. Então, aí eu quis fazer a faculdade eu quis fazer pós-graduação em marketing, em comunicação, pela faculdade Descomplica. E fala exatamente sobre isso. Foi aí que eu encontrei com o professor Luiz, né? Ele deu aula de neuromarketing e eu entendi certos comportamentos. Eu entendi que, por exemplo, quando a gente entra no mercado, as prateleiras estão lá de uma forma estratégica para que a gente possa comprar o produto. Por exemplo, quando a gente está andando na rua, o que a gente percebe em certas lojas? A primeira coisa que a gente vê são as vitrines, né? Então, porque os produtos principais estão expostos na vitrine para que isso possa chamar a atenção da gente. Então, automaticamente a gente entra na loja e compra, né? Inconscientemente. Por exemplo, quando a gente vai no mercado, a gente está com muita fome, a gente tende a comprar mais. Inclusive, o Luiz vai falar sobre isso hoje, porque a gente está com fome e isso entra no nosso subconsciente. Então, é muito legal esse assunto de neuromarketing. Eu fiquei muito interessada. A psicologia das cores também é uma estratégia muito interessante. Por exemplo, quando a gente vai no Pizza Hut, eu não sei se vocês já repararam, o vermelho, né? Ele te dá uma percepção de fome. Então, você consome mais, mas ao mesmo tempo que você está cheio, o vermelho te enjoa, você vai embora mais rápido, né, do lugar, porque você está enjoado com aquela cor. E o Vladimir está perguntando aqui como que nasceu a ideia da live. Bom, um dos princípios da Take-It, né, a gente segue alguns princípios que fazem parte da cultura da empresa, é educar, né? Educar, informar, entreter, provocar, inspirar, são 5 pilares. E quando eu entrei na Take-It, a gente sempre está nesse processo de ascensão, né? Mas a gente sempre pensou em levar a educação para as pessoas de uma forma mais abrangente, né? Então, eu já tinha feito muitas lives na época, antes mesmo da Take-It, e aí eu falei para os meninos, explanei isso para eles, que eu gosto muito de falar, de aparecer num sentido bom, né? Porque eu me acho muito comunicadora e eu desenvolvi isso com o tempo, tá, gente? Porque não era assim. Eu era muito tímida e
E aí saiu a ideia, a gente sentou junto, eu, o Beto, o Renan, na época éramos nós três, né, na Take-Two, o Joe também, 4. Então a gente pensou, por que a gente não trazer educação para as pessoas numa live, né, semanalmente? Aí foi acontecendo. A gente teve a nossa primeira live, que foi com a engenheira Ana Griladello, e foi muito legal. Então, e aí hoje já são mais de 30 lives que a gente está desenvolvendo pelo Papo de Especialista. A gente traz diversas pessoas para conversar com a gente sobre inúmeros assuntos que também sejam ligados à construção, mas que também englobem marketing, englobem empreendedorismo, enfim, assuntos que não sejam tão segmentados assim. Bom, o Luiz está voltando aqui. Oi! Agora vai. Bom, não tem problema. Eu estava contando um pouquinho aqui da história, né? Como é que te conheci, como é que a gente idealizou a live. A gente tem algumas perguntas já, algumas pessoas participando. TV Plurale, não sei se você conhece, mandou uma mensagem aqui. Falou. Bacana. A Sônia. Sim, falou muito experiente, excelente comunicador. E o Renan estava perguntando do que você me deu aula. Enfim, vamos entrar no neuromarketing. Eu queria que você me falasse mais o que é neuromarketing, primeiramente. Então, o neuromarketing é uma novidade, digamos assim, do mercado, que trabalha as questões científicas ligadas ao cérebro e às emoções humanas para o uso no mercado, para o uso nos comunicados e nos estímulos ao consumo. Na verdade, na minha opinião, o neuromarketing não tinha esse nome, mas a publicidade e a comunicação sempre usou o lado emocional para atingir e impactar o ser humano, para atingir e impactar as nossas decisões e as nossas atitudes. Porque, por mais que a gente ache que nós temos uma racionalidade, as nossas decisões são mais cerebrais, são mais racionais, o emocional, o inconsciente que a gente tem, do nosso psicológico até, ele influencia em muito a nossa decisão, não só a decisão de compra, mas as decisões na vida privada também. E por mais que as empresas também, os grandes executivos, CEOs, aparentemente têm lá suas tabelas com resultados, coisas matemáticas, muitas vezes essas emoções que estão lá escondidas dentro do nosso cérebro, da nossa psique, digamos assim, influenciam a atitude, a decisão e o caminho a ser seguido, ok? Então, neuromarketing é essa nova ciência, na verdade, ela tem essa classificação como uma grande novidade, mas a publicidade e a comunicação sempre utilizaram do emocional para impactar as pessoas. É isso. Você disse que na teoria é uma prática relativamente nova, mas eu quero mostrar uma imagem aqui que você deu em aula. Essa imagem aqui, não sei se você vai se recordar dessa imagem que você apresentou em aula. Arcimboldo. Sim, mas é uma imagem... Sim, Arcimboldo, é uma imagem super antiga, né? E você, durante a sua aula, você deu você relacionou essa imagem com neuromarketing, mesmo sendo uma imagem muito antiga, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Com certeza. Tá ouvindo? Oi. Tá ouvindo, Luiz? Tô ouvindo. É a internet, acho. Pode continuar. A única coisa, por que eu disse que é uma coisa nova? Porque nos tempos do Arcimboldo, desse pintor italiano que criou essa técnica de colocar aí as frutas e os legumes de uma forma que você via uma parte e não via a outra, a não ser que botasse o quadro de cabeça para baixo, ou seja, uma grande brincadeira visual. Na época dele não havia essa imposição para o mercado, para o resultado, para a venda e o consumo. Então ele é um artista que começou a trabalhar essa questão da percepção. E a nossa percepção também é muito influenciada pelas nossas emoções. Daí que eu digo que o neuromarketing é bem recente nesse rótulo, mas as questões de uso, de percepção, do emocional, já é trabalhada há muito tempo pelos artistas.
por exemplo, rituais pré-históricos, rituais de clãs e tribos da antiguidade, quando a gente vê o desfile de uniformes, de bandeiras, de estandartes, com tochas, com velas nas mãos, né? Vamos lá para a civilização egípcia, civilização romana, grega, a gente já tem um impacto emocional gigantesco de um ritual coletivo que coloca as pessoas em sintonia aí, com os seus instintos, digamos assim. Então, você vê um desfile lá de uma tropa romana, você já tinha ali todo o impacto emocional e psicológico de ver um exército que já se mostrava vitorioso até na sua vestimenta, nos seus estandartes, no seu rufar dos tambores, por exemplo. Mas, para o objetivo mercadológico, isso é uma disciplina que está se aprofundando, ok? É isso que eu quis dizer e espero que tenha sido mais claro agora. Não, você foi desde o início muito claro. Por isso que despertou o interesse da gente falar sobre isso. Mas quando a gente fala sobre a percepção, acho que ela é uma técnica também, né, do neuromarketing. Mas eu queria que você falasse mais sobre quais são se existem, né, técnicas específicas para o neuromarketing e se existe também um padrão de comportamento do consumidor, por exemplo. Antes de você, quando caiu a sua conexão, eu estava falando para o pessoal que o que me chamou bastante atenção na live foi... na live não, durante as suas aulas, foi quando você deu um exemplo, quando a gente entrava no supermercado com fome e a gente tinha tendência de comprar muito mais porque a gente está com fome. Aí eu pensei, caramba, isso é uma coisa que vem do inconsciente mesmo, né? Porque a gente não pensa em comprar mais, a gente sente essa vontade por a gente ter fome, por exemplo. Exatamente, Ana. Isso é bem lembrado, né? A pior coisa possível é você entrar no supermercado com fome, porque a tua tendência natural é ver aquele mundaréu de opções, você vai sair ali do teu orçamento mensal das compras do mês. Com certeza, vai comprar um snack, uma batatinha frita, um docinho, alguma coisa assim, que é na verdade, uma regalia, né? Um privilégiozinho, mas que vai satisfazer aquela tua vontade de comer. Aí chega em casa, come tudo e no dia seguinte já tem que voltar para o supermercado. Mas outra coisa que acontece nessa mesma linha de raciocínio é quando, por exemplo, um casal está grávido, né? Então vão ter um filho, e isso aconteceu comigo e acontece com vários amigos, né? É uma experiência aí na realidade. Então, esse casal começa a reparar em outros casais que também estão grávidos ou estão com bebê. E aí, por que isso acontece? Parece que está todo mundo tendo bebê ao mesmo tempo? Não, é porque a nossa atenção ficou focada num determinado assunto, num determinado tema da vida e numa determinada emoção também. Então, a nossa percepção está focada para aquele tema. No caso, a gravidez, os bebês e todo esse universo. Acontece também, por exemplo, em outra área, quando você compra um carro, aí você vai comprar um carro vermelho, e aí você começa a perceber que, nossa, está todo mundo com carro vermelho, acho que o carro vermelho está vendendo muito. E não é assim, é porque a percepção, a atenção nossa está voltada para aquilo que nos interessa. Então parece uma coisa que, de repente, está todo mundo seguindo essa tendência. Eu vou te mostrar uma outra imagem que eu acho muito legal também, que eu não sei se eu botei na aula, mas é de um livro, que é exatamente essa brincadeira também lá do tempo do Arcimboldo, né? Em que você percebe um lado da figura e não percebe o outro. Isso é uma técnica que pode ser usado em filmes, em propagandas, em anúncios publicitários e também no meio digital. Ou seja, essa brincadeira de luz e sombra, o que está escondido no segundo plano é o Escher, é outro fantástico aí, artista mais recente, e ele também brincava com essa questão das dimensões, né, das percepções e desse ver e não ver. Você é enganado pelo seu olhar. E nós vivemos numa sociedade cada vez mais visual, né? As pessoas estão aí um crescente número de lives, de vídeos, de transmissões, ou seja, isso aí impacta diretamente como a gente está percebendo o mundo e como as nossas emoções podem ser afetadas visualmente. Uma coisa é você relatar, contar um storytelling, e aí você vai imaginando aquilo no teu cérebro, e outra coisa é você ver uma imagem, às vezes uma imagem que pode te causar raiva, uma imagem que pode causar
solidariedade, compaixão, né, espanto, e essas emoções todas podem ser canalizadas para o consumo de uma forma mais estratégica e gerando resultados, entendeu? Então é Sim. por aí, sim. Eu trouxe outra imagem também, está um pouco pequena, essa que você mostrou também, achei muito interessante, é uma campanha da Brahma, né? E aqui, a palavra ali está embaralhada, né? E é quase imperceptível, né? E é genial essa campanha, né? É a campanha contra você dirigir e beber, né? Que você começa a ver as coisas embaralhadas. Eu achei sensacional esse exemplo que você trouxe, fiz questão de trazer para a gente ver. Isso é importante já numa marca consolidada como Brahma, né? Como Antártica, como Skol, elas podem se dar ao luxo de mexer no próprio nome. Então, para fazer uma ação pontual, que aí ninguém vai dizer que o nome mudou. Você já olha e já lê o logotipo, já lê a marca instantaneamente. Mas é porque é uma marca altamente consolidada, né? Ela já está há anos aí com muita propaganda, com muita memorização, muito recall dessa marca no mercado. Então, por exemplo, você citou o Brahma aí, né? E eu estou me lembrando agora do McDonald's. O McDonald's também, com aqueles arcos dourados, o nome McDonald's, eles estão tão poderosos em termos de nome, de marca, com a consolidação e o recall, que eles já podem fazer essa campanha que estão ali, o Mac do fulano, né? Joãozinho do Mac do não sei quem. Estão brincando com o nome. Isso aí é uma coisa para poucas empresas. Evidentemente, uma startup não pode chegar e querer fazer uma brincadeira dessa, mexer com essa percepção. Ao contrário, ela tem que investir pesado em propaganda. Sim. Porque o nome dela ainda não é lembrado. Inclusive, isso que você acabou de falar tem tudo a ver com a gente criar relacionamento com o nosso cliente, né? Por exemplo, quando eu penso numa marca de refrigerante, alguém me pergunta automaticamente, eu penso na Coca-Cola, né? Porque é uma das... Acho que é a maior marca, né, de refrigerante do mundo. Então... E que mais investe em comunicação. Ela nunca para de investir em propaganda, ações de mídia, promoções, ela está em todas. Por quê? Ela não abre espaço para concorrente, né? Enfim, segundo lugar seria a Pepsi, né? Mas terceiro lugar, quem é? Você nem lembra. É o Mineirinho? Quem é? A gente não lembra em termos de marca, né? Isso é outra coisa. Isso tem um autor muito bom chamado Al Rise e Jack Trout, que tem um livro chamado Posicionamento. É um livro que tem mais de 20 anos já, mas o que é o posicionamento lá desses autores? É o espaço que um nome, que uma marca ocupa na nossa mente. Uma vez que entrou essa categoria e você memorizou esse nome, nenhuma outra vai conseguir tirar. Então você pode lembrar em primeiro lugar da Coca-Cola, em segundo da Pepsi, mas qual é o terceiro nome de uma categoria de refrigerante tipo cola? A gente não lembra. Se eu falar de sabão, por exemplo, sabão em pó, para mim vai ser o Omo, depois vai ser o Ariel, e qual é o outro? Esqueci, não tem. Então fica difícil de lembrar. Então isso é quando você consegue conquistar um espaço privilegiado na memória do consumidor, na memória do cliente, você reina praticamente absoluto. Falando em absoluto, lembrei da Absolute, que copia muito a estratégia da Coca-Cola, inclusive no contorno da garrafa. Eles brincam muito com a garrafa, ou seja, é uma sensorialidade, é um neuromarketing, uma espécie de neuromarketing, porque a própria visualização daquela garrafa da Absolute já faz a lembrança da marca. Então você já identifica ali, chega ali num bar, numa festa, num restaurante, tem várias garrafas, mas aquela ali já se destaca, porque ela está na tua memória e tem um formato único, né? Sim. O Vladimir está perguntando aqui, essa ciência, o neuromarketing, é um dos pilares do consumismo? Vladimir, boa pergunta, mas não é que o consumismo, existe um pilar do consumismo, né? O consumo, ele começa lá na Revolução Industrial, a gente pode botar ali um delimitador de tempo, onde a produção maciça de bens facilita o acesso de populações a consumirem, né? Porque ficava difícil aquela produção muito reduzida chegar a todos. Então, é o ônus e o bônus
de uma civilização que começa a produzir em larga escala. É bom que todo mundo pode ter acesso a um produto, mas é ruim porque você fica ali cada vez mais dependente dessa coisa que é chamada do consumismo, né? Você até consome coisas, às vezes, inúteis para a tua vida, simplesmente pelo impulso, né? Numa decisão emocional. Eu não diria que que o neuromarketing é um pilar. Eu acho que o marketing, ainda tradicional, daquele olhar de preço, praça, produto, promoção, comunicação, e agora com toda a bagagem do digital e a humanização das relações, porque isso é uma outra etapa que a gente está presenciando cada vez mais, com responsabilidade social, ambiental, de governança corporativa, isso sim vai ampliar a responsabilidade não só das empresas, mas também a consciência de um consumidor que está ali percebendo qual é a minha opção. É só o estímulo emocional ou tem uma história por trás dessa marca? Por isso a sociedade está cobrando cada vez mais uma postura ética, uma postura aí de compliance, de correção das empresas, né? Agora, você tem diferentes mercados, é importante a gente dizer. Se você tem um mercado chinês, um mercado no Vietnã, um mercado mais primário, digamos assim, onde o consumidor, de repente, encontra essa fartura de marcas, ele está mais à mercê do que aqui no Brasil, onde nós estamos mais atentos a tudo isso, nós somos mais conscientes da cobrança que a gente tem enquanto o poder do consumidor de reclamar, né, de exigir os seus direitos, tá? Sim. Então, é isso. Espero ter respondido aí ao Vladimir. Sim. O consumidor, ele virou um formador de opinião, né? Essa é a realidade com a vinda do digital. Ana, você... Importante, deixa eu te interromper rapidinho. Pode, claro. Não é só o consumidor. Hoje eu falei isso na última aula lá em Minas Gerais que eu dei, e todo mundo que tem um celular na mão hoje é um formador de opinião, é um publicitário amador, é um jornalista amador, é um RP amador. Porque dependendo da quantidade de seguidores que você tem, aquele boca a boca digital, ele ganhou uma força gigantesca, né, de pessoas comuns, que até alguns anos atrás não tinham voz, não tinham nem rosto, nem apareciam em termos de imagem, né? Eu sou de um tempo em que comprar uma câmera fotográfica era um luxo, ter um telefone era um luxo, e hoje tem toda uma geração que tem não só um aparelho de telefone na mão, mas um verdadeiro computador que nos conecta ao mundo. Então todo mundo virou uma espécie de jornalista, de publicitário, de formador de opinião, amador, mas com um potencial de influenciar. Sim, muito bom, muito bem colocado. O Beto está perguntando, Luiz, tem algumas técnicas que podemos usar em atendimento ou vendas para gerar emoções nos clientes? Sim, tem. Merece uma aula só sobre isso. Rapidinho aqui, tentando responder, né? Atender o cliente é uma coisa, vender para o cliente é outra. Você pode ser super simpático, o cliente já entrou, por exemplo, num restaurante, ele já escolheu o restaurante, ele já escolheu que vai almoçar ou jantar ali naquele estabelecimento. Então você tem que atendê-lo da melhor forma, simpaticamente, com encantamento, a comida tem que estar boa, evidentemente. Outra coisa é quando você está ali numa loja, vem ali um consumidor passeando no shopping, por exemplo, e ele vê uma vitrine repleta de mercadorias. Isso é importante para o neuromarketing. Uma vitrine completamente carregada com centenas de opções só vai cansar o consumidor, ele vai ficar confuso. Isso é uma coisa psicológica. Quanto mais opções a gente tem, mais difícil fica a escolha, tá? Então isso aí já é uma técnica de venda. É focar, fazer uma vitrine com no máximo 3 opções, alguma coisa bem pensada. O Boticário faz muito bem isso, né, nas vitrines deles. Eles fazem um lançamento mensal de alguma coisa, de uma promoção, de uma categoria, e você passa na vitrine, tem 2, 3 produtos da mesma marca, por exemplo. É um Malbec, é o perfume de vinho que eles têm, então a vitrine é toda Malbec. Ou seja, facilita a escolha. Tudo que dá trabalho para a gente, que nos gasta energia em pensar, isso afeta a nossa decisão. E é capaz de você perder a venda, né? Até no restaurante mesmo, apesar de a gente já entrar no restaurante, fica aquele cardápio com dezenas de opções, a gente fica sem saber o que escolher.
Então, se você tem ali 3 ou 4 opções, você já mata rapidinho ali a tua angústia da escolha. Porque escolher, decidir é sempre um momento angustiante. Sim, é verdade. Inclusive, você citou a Boticário, e eu vi uma pesquisa hoje, eu estava pesquisando para que a gente pudesse conversar e eu poder fazer a pauta. Mercado e Consumo, né, publicou uma matéria super interessante dizendo que o Boticário e a Natura, né, os dois são as marcas que oferecem a melhor experiência ao cliente. Então, acho que Imagino, seria com certeza. bacana. Isso aí já Sim. são marcas brasileiras que estão indo globalizar os outros. A gente pode bater no peito aí com um certo orgulho, porque são marcas. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Boticário e conhecer o Dr. Miguel Kriegsner, que é o fundador, ou seja, é um empreendedor que tinha uma ideia, teve um produto, uma lojinha pequena e chegou nesse colosso que é hoje o Grupo Boticário, né? E na Natura também fazendo alguns trabalhos pontuais. O Luiz Seabra, que é um dos fundadores, também é um visionário, criou outra categoria, né? E aí embalou todo a Natura marca com aquela sensorialidade de natureza, de Brasil, de coisas ambientalmente corretas. Então foram 2 caminhos diferentes de 2 grandes empreendedores brasileiros e aí com sucesso mundial. Eu acho que merecidamente o aplauso para eles. Sim, com certeza. O Epitácio Pessoa, inclusive, já participou com a gente aqui, fotógrafo inusitado, prêmio ESSO de jornalismo. Ele perguntou assim: Luiz, boa noite. Você não acha que a profissão vendedor está cada vez mais escassa? Muitos não sabem vender e, se vendem, não fidelizam o cliente. Epitácio, de uma certa forma, você tem razão. Mas eu acho assim, a gente está sempre se vendendo ou vendendo alguma coisa, vendendo o nosso trabalho, vendendo o nosso potencial profissional. E essa coisa talvez o que vai mudar é o estilo de venda. Ninguém gosta mais daquele. Eu falei da visita ao shopping, né? Quando a gente vai ao shopping, a gente está meio que. Se a gente voltar lá na história, a gente está saindo à caça para escolher alguma coisa, entrar na loja e comprar. Se vem aquele vendedor meio que intrometido, invasivo, né? Intrometido e invasivo, que já pergunta, posso ajudar? O que você quer? Onde está? Você já se sente meio, epa, peraí, é complicado. Então, a abordagem, ela tem que ter uma empatia, tem que ter um ponto em comum. Isso também faz parte, de certa forma, do neuromarketing, onde você encontra um assunto em comum. Fazer amigos, criar vínculos. Eu sei que é muito difícil, em alguns instantes, você ter essa percepção. Mas isso, por exemplo, você pode ter ali uma mãe com uma filha, um sujeito lá com o time do futebol dele que está entrando, e aí você pergunta coisas como alguma coisa especial. Hoje a criança veio ver para saber mais sobre aquele cliente, mas se interessar enquanto uma pessoa e não como olhar apenas para a carteira do sujeito. Hoje em dia está todo mundo atento a isso. Então a gente sente a abordagem quando ela é muito comercial e fria. Pô, peraí, essa pessoa só quer saber do meu dinheiro. Ninguém gosta disso. A gente gosta de fazer amigos, se relacionar. Então isso é um ponto importante para um bom vendedor. Bons profissionais, sejam eles vendedores, engenheiros, médicos, advogados, publicitários, vão ter sempre espaço no mercado de trabalho. Porque essa busca da excelência é permanente. Se a gente está aqui numa live, se a gente está fazendo uma aula, um MBA, uma pós-graduação, quanto mais a gente sabe, melhor, teoricamente, a gente deveria ficar enquanto na nossa carreira ou enquanto cidadão. E aí, essa responsabilidade aumenta. E o que é responsabilidade? É habilidade de resposta. Então a gente começa a ter mais habilidade para responder diferentes variáveis, tanto no mercado de trabalho quanto na nossa vida. Então isso é importante, buscar de forma permanente a excelência, ok? Sim, sim. Inclusive, a gente está falando sobre experiência. Eu queria rapidinho pedir 1 minuto da sua atenção, professor, porque eu queria mostrar aqui um vídeo sobre isso para eu poder te fazer a próxima pergunta. Pode ser? Tá bom, vamos embora. Vamos embora. Vou colocar aqui, peraí. Eu nem vi o vídeo, hein? Oké, daar komt ze aan. Camera's lopen. Okay, it's
smakelijk. Hey, goedemiddag. Die Maistelburger. Ja. Kijk, de Maistelburger. Ja. What's your name? Lady with the red hair, what is your name? Oh my god, dit Yes, is zo I'm awkward. talking to you. Ik? Ja, hey, hallo. Ja, jij? Don't eat a burger yet. First tell me your name. With your golden chain. Tell me your name. Axel. Maaike. Mijn naam is Jane. Muito bom, né? Muito bom. Isso aí é uma experiência sensorial que nos atinge não só no visual, mas na audição, no espanto, né, causando aí uma emoção. Também, uma marca consolidada consegue trabalhar esse tipo de apelo aí de uma forma bastante divertida, né? Evidentemente pode assustar em um certo momento, mas cheiros, sons, cores, tudo isso impacta, principalmente em lojas aí e na área do comércio, né? Eu vou falar de novo do Boticário. O Boticário tinha uma trilha sonora há algum tempo atrás em que eu não sei se ainda continua, porque eu não estou lá dentro, mas era a trilha sonora do Boticário. Em qualquer lugar que você entrasse no Brasil era a mesma música, ou seja, qual era o brand music, né? A trilha sonora da marca, para exatamente causar uma sensação de felicidade, uma sensação que se relacionasse à beleza, né, aquele momento ali dos cheiros todos, dos perfumes, e conseguisse completar a experiência do cliente. É magnífico aí a gente encontrar esse tipo de atitude de propaganda e de ação de comunicação, né? Sim, basicamente é a nota 11, né, que você falou em aula, não o 10. A gente precisa ter um atendimento nota 11 e criar relacionamentos que sejam duradouros, né, com o nosso cliente. Mas eu queria te perguntar, na sua percepção como comunicador, com vasta experiência, o que você acha que faz uma marca ser diferente de outra marca? Por exemplo, a gente pode usar como exemplo o McDonald's, né, o Burger King, enfim, outras marcas grandes. Olha, primeiro você tem que fazer o teu feijão com arroz correto. O McDonald's pode fazer tudo o que ele está fazendo ali, com orquestra, banda, música, tudo isso, mas o produto dele está super redondo, todo mundo conhece, ou seja, já entrei ali no McDonald's, assim como um grande restaurante já conhecido, para comer ali dentro, tá? Então é importante que você atenda bem o seu cliente, mas o teu produto, o teu serviço tem que ser aquele que eu estou dizendo, o feijão com arroz tem que estar muito bem feito. Não adianta prometer mais e não conseguir entregar. O encantamento do cliente, ele é um novo degrauzinho. Depois que tiver tudo resolvido, você começa realmente a encantar e a fazer os processos de surpreender, não só satisfazer o teu cliente, mas realmente deixá-lo fiel com uma experiência única. Então, vou lembrar aqui, estamos falando de comida, não sei se é a hora da noite, mas na Copenhagen, por exemplo, a gente entra, e eu só tive experiências super agradáveis em todas as Copenhagas que eu já entrei até hoje. O produto é maravilhoso, a loja está limpíssima, as recepcionistas, as vendedoras e os vendedores estão super sorridentes, não só como robôs, mas eles te atendem com uma atenção, com uma empatia, perguntam. O preço é premium, evidentemente, é uma categoria, não é um chocolate de prateleira ali que você entra no supermercado e consome,
Mas eles têm toda essa coisa da experiência da marca, para te oferecer o produto espetacular, não tem erro no produto. Eles já passaram dessa fase. E aí eles entregam cada vez mais, aí colocam lá o cafezinho, né, com um chocolatinho do lado e tal, e aí você tem um momento de prazer inesquecível ali, rapidamente que seja, dentro de uma loja da Copenhague. Então, é esse o segredo. Fazer o feijão com arroz de uma forma que não pode errar, porque senão a outra promessa de ir adiante não vai casar, vai ser uma coisa tipo uma embalagem linda por fora e o produto vai estar ruim por dentro. Então é aquele, promessa não cumprida. Sim. Uma frase que me marcou bastante também em uma de suas aulas foi exatamente assim: Magazine Luiza, uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano, né? Eu acho que a Magalu é um dos maiores diferenciais da marca, né? Porque tem um personagem que ele tem vida, né? As pessoas se comunicam com esse personagem como se ele fosse real, como se a Magalu fosse real. Ela tem um comportamento muito humano, né? E acaba aproximando, né, esse consumidor de uma forma mais calorosa. Eu sempre gosto de dizer, professor, que o cliente, não só o cliente, mas o ser humano, ele é muito carente, né? Ele quer muito a nossa atenção. Então, acho que o digital, ele aproximou muito isso, né? Esse relacionamento. Mas eu achei importante também quando você disse que a gente precisa balancear um pouco o digital. Agora mesmo, quando você estava falando, eu recebi aquelas ligações de robôs. Isso me incomoda demais. É um excesso desnecessário, sabe? Que as pessoas estão ligando, perguntando se você quer produto. Pô, eu não quero produto, para de me ligar. Não quero dessa forma, eu quero boa experiência. E eu acho que é por isso que a gente paga mais caro às vezes. Porque a gente é carente, a gente quer atenção e a gente quer boa experiência. Não sei se eu estou errada, mas acredito que seja isso. Não, está certíssima. Você falou duas coisas importantes, né? A primeira é sobre o ser humano ser carente, né? Aí tem que trabalhar um pouquinho em terapia, psicologia, para saber quais são as nossas carências, para a gente não ser ali vítima das nossas próprias decisões inconscientes, tá? A gente tem o lado emocional, mas a gente precisa saber por que essas emoções acontecem. Mas o ser humano realmente ele quer atenção e afeto. Atenção para ser visto, para ser reconhecido enquanto indivíduo, né? Eu estou aqui, me escutem. As marcas precisam escutar os seus clientes, os seus consumidores, né? Os seus defensores, de dentro para fora. A partir do primeiro stakeholder mais importante é o empregado, isso eu acredito. Então, atenção e afeto são as bases aí do que o ser humano quer. O afeto, o que é? É como a relação me afeta, né? Eu sou afetado pelo meu interlocutor, pela minha esposa, pela minha família, enfim, pelos meus amigos, e eles também são afetados pela minha pessoa, pela minha presença, pela minha amizade, tá? Então é uma via de mão dupla ali, mão múltipla, né? Isso é muito importante. No caso da Magalu, só para complementar rapidinho, claro, já que você citou, aqui tem um DNA de marca que não dá para inventar. Você falou, estou recebendo aqui os chatbots invasivos. Isso é tipicamente de uma empresa que só está pensando ainda em vender e alcançar a carteira do cliente. Ou seja, é a mesma atitude daquele vendedor da porta da loja que te avança, você está passando pela vitrine, o cara já te pega ali e já quer te empurrar algum produto. A Magalu, ela tem uma história, a Luiza Trajano tem uma história de... acho que em 2003, 2004, ela reuniu 3.500 colaboradores no AMB em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, naquela área lá do AMB, para fazer a reunião geral da empresa e traçar os próximos anos e falar para onde a empresa iria caminhar. Então, ela já estava preparando a organização para chegar onde chegou. E ao ponto de chegar hoje e colocar uma Magalu ali atendendo virtualmente, mas com calor humano, e você fala, nossa, é quase uma pessoa. Então, isso está ligado diretamente à cultura organizacional criada e ao DNA da marca. Não dá para agora uma empresa nova, agora eu vou inventar uma e colocar ali mais uma, vai ser a prima da Magalu. Não. Isso acontece porque o benchmarking das empresas é muito ruim. Muitas vezes vê o que o concorrente está fazendo, mas não tem o histórico interno da organização para responder de uma forma humanizada e eu diria até
amorosa ao cliente e ao consumidor. Amorosa no sentido de respeito ao outro, né? Sim. 2C Projetos perguntou assim, dá para usar o neuromarketing na venda de serviços também? Então, serviços, quando você me passou agora você pensar num atendimento num cabeleireiro, você já tem ali uma loja limpa, evidentemente, ou um borracheiro, digamos assim. Você vai lá e tem geralmente aquele borracheiro tudo sujo, né? Parece que o cara está todo sujo, ele gosta de mostrar que é o look and feel da marca do borracheiro padrão, é aquela sujeira, aqueles pneus tudo largados. Então você pode usar ali uma estratégia de como seria uma oficina completamente limpa, como é na Fórmula 1, naqueles boxes da Fórmula 1. Né? Ou o serviço, uma coisa mais típica de serviço, seria o advogado, por exemplo. Eu não sei qual é o segmento de atuação da 2C Projetos, né? Não sei se é construção, mas você pode ter o atendimento junto com uma empatia para você conhecer aquele teu cliente com mais profundidade. Não só ver se o CPF dele está sujo ou se ele tem capacidade financeira, mas entender da vida dele. Porque, de novo, o afeto e o relacionamento. Isso é uma questão de neuromarketing, uma questão de empatia. Tá? Então pode sim, dependendo do caso, você estudar qual é a melhor forma de fazer essa abordagem, esse relacionamento, essa criação de vínculo. Sim, muito bom. Humanizar a área comercial, humanizar a comunicação até. Né? Você está falando ali, eu também recebo não sei quantos mil e-mails de spam. Fica totalmente... às vezes falam como se fosse meu amigo. Olá, Luiz, tudo bem? Eu falo, nossa, quem é? Não sei, não conheço. Que abordagem é essa? Né? Isso é simplesmente um disparo em que não está levando em conta você. É um robô lá jogando a máquina toda para triturar as pessoas. A gente está cada vez mais querendo essa humanização e ser tratado individualmente. Sim, a gente paga mais caro por isso. Mas no bom sentido, né? O Beto perguntou assim, Luiz, dizem que homens são mais racionais e mulheres mais emocionais. Muda alguma coisa na hora de criar alguma campanha de comunicação? Olha, eu não botaria todo mundo no mesmo balaio. Há homens aqui, mulheres aqui. Novamente, se a gente olhar os indivíduos, por quê? Você tem diferenças culturais, sociais, geográficas, você tem diferenças psicológicas dos indivíduos, tá? Há alguns estudos da biologia que dizem que os homens são mais ligados às coisas e as mulheres são mais ligadas às pessoas, tá? Isso é bem bacana. E por que vem essa questão? Da nossa pré-história, porque nós éramos caçadores, saía lá a caça, os homens saíam em silêncio, em bandos, para lá tentar matar o mamute lá na planície, então eles tinham que fazer silêncio e eles tinham que estar carregando as coisas também de uma forma silenciosa e só através de olhar. E as mulheres ficavam lá dentro da caverna, digamos assim, ou protegidas, cuidando dos filhos e das filhas, e conversando, trocando as opiniões, como é que vai ser aquilo, como é que se aqueles hoje vão trazer, vai ser sorte na caça, como é que vai ser essa caçada. Então, eu acho que essa questão de saber conversar mais, eu acho que isso é um privilégio da mulher, tá? Eu não tenho dados exatamente dessa pesquisa, eu li rapidamente, mas é uma questão muito interessante. E a gente vê isso até na hora, quando a gente entra. Eu, por exemplo, sou um péssimo comprador. Eu compro totalmente pelo impulso, eu vou lá, entro naquela loja, já saio com um sapato, com uma calça e volto para casa. Quando eu chego em casa, minha esposa fala, você comprou errado, tal e tal. Eu falei, é verdade, eu comprei errado. Por quê? As mulheres talvez tenham essa mais habilidade de conversar mais, experimentar mais, ir visitar várias lojas, voltar, trocar a experiência, trocar a ideia, conversar com a vendedora, com o vendedor, e aí fazer uma boa compra. O homem não, nesse jeitão mais silencioso, que decide tudo, de uma forma generalista, né, ele pode errar muito mais na hora da compra. É engraçado isso. Mas essa coisa de racional, mais racional aqui, mais racional ali, eu não acredito nisso, tá? Eu tenho que ver cada caso, porque cada pessoa é diferente da outra. Cada um tem a sua história de vida.
E isso impacta muito. Sim. Eu quero mostrar uma imagem aqui que eu achei muito... Isso é quase um vestibular, Rihanna. Eu estou cheio de coisa aqui, imagem, aqui na roupa. É que eu achei incrível essa propaganda. Nem o Papa deixa tudo nas mãos de Deus. O Itaú Seguros, a seguradora do Papa Móvel. Gente... Belo texto. Isso é fantástico. Não é só imagem, mas através de um texto que impacta e faz a conexão com você. E provavelmente foi na visita do Papa aqui no Brasil, né? Com certeza, de um dos 2 últimos papas aí. Mas fantástico, é uma oportunidade, um belo texto. Eu adorei também. Não conhecia essa peça e ela fala diretamente, não só com a nossa razão, mas também com uma coisa que está acontecendo. E aí você fala, puxa, tudo a ver. É Itaú. É outra marca forte, né? Outra marca forte. Muito. Eu adoro Itaú, porque eu sou suspeita para falar porque eu amo a Fernanda Montenegro, né? E a Fernanda Montenegro é uma das protagonistas das campanhas do Itaú. Inclusive, é uma que eu sempre mostro para todo mundo, foi no início de 2020, eles utilizaram uma campanha, juro para você, foi uma tela parada, com a Fernanda Montenegro olhando o mar, e ela narrou em 20 segundos. Tipo, eles não mostraram nem a marca deles, o foco foi na Fernanda Montenegro, foi uma pegada de storytelling, assim, sensacional, assim, emocional demais. E storytelling também é uma técnica muito importante, né? Não sei se tem relação com neuromarketing. Total, se faz parte da estratégia, enfim, mas eu acho que storytelling é fundamental, assim, para a gente conseguir passar a mensagem que a gente quer. Porque você contar uma história, como é que se contava a história quando a gente olha lá na antiguidade, também de novo na pré-história, né? Você ficava em volta, quando aqueles caçadores voltavam, ficava todo mundo feliz, que hoje teve uma boa caça, vamos lá, todo mundo vai jantar, e ao lado da fogueira, aqueles homens começavam a contar sobre o que aconteceu. Então, os mais novos ficaram lá de olhos abertos. Eu estou imaginando aqui, vocês estão imaginando também ao me ouvir falar. Mas as crianças ficavam escutando os mais velhos passarem a experiência na teoria, através de uma contação de história. E aquilo ficava em imagens, porque as palavras que a gente conta, tudo que a gente olha tem um simbólico muito grande. E a gente tem, o nosso cérebro funciona por imagem, criar as imagens. Então, se eu começar a falar aqui, olha, Marte, eu viajei para Marte. Marte foi incrível, é um planeta vermelho, tudo é arenoso, com montanhas altíssimas, um calor infernal, né? Aquele vento quente cortando o meu rosto. E aí a gente já está lá em Marte e ninguém viajou para Marte, né? Mas a nossa cabeça já nos levou até lá. Isso é uma espécie de storytelling. É o que sempre aconteceu na humanidade, os mais velhos contarem as tradições para os mais novos e eles falarem, nossa, caramba, como foi isso? Quando chegar a minha vez, como é que vai ser? Então isso é um impacto psicológico. Tudo que mexe com a emoção e com o psicológico tem um pouquinho de neuromarketing, porque afeta diretamente a nossa vida, a nossa atitude, as nossas decisões. O TV Plurale, né? Ela tinha perguntado uma coisa, mas eu acabei até esquecendo de colocar. Ela perguntou assim: como o professor Gaulia vê o posicionamento de empresas em sustentabilidade? É verdadeiro ou tem muito de greenwashing? Nossa, pergunta pesada aqui. Então, tem muito de washing, né? Que é essa maquiagem, né? As empresas, novamente, quem não tem um DNA, quem não está realmente coerente entre a prática e o discurso, vai acabar falando mais do que fazendo. Isso é uma pressão, até do termo dos marqueteiros, né? Quando chama os marqueteiros para fazer uma bela campanha, mas não tem realmente ligação com a coerência, o compromisso de realizar uma transformação em termos de sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? Né? Você pensar de uma forma responsável o lado social, o lado ambiental, o lado financeiro, da governança corporativa das companhias, e tudo isso está em equilíbrio. Você tem empresas que agem literalmente de má fé, querem ainda enganar não só a autoridade, mas o público em geral, achando que ninguém vai ver.
Hoje, com a transparência digital, é difícil manter segredo de alguma coisa, ainda mais um esqueleto no armário, digamos assim, ainda mais uma coisa errada. Mas existe, sim, essa tendência de, olha, de repente é pego de surpresa, o concorrente está fazendo, então vamos lá fazer também. Eu me lembro aqui no dia do orgulho LGBT, por exemplo, todo mundo pintando a sua marca de arco-íris. É uma festa, tudo virando arco-íris. Aí você vai ver, de fato, ali, o que está tendo em termos de política, de olhar para a diversidade. Não está sendo feito nada, mas todo mundo está bonitinho ali na foto. Todo mundo quer aparecer bacana. Então, isso é uma questão de coerência entre discurso e prática. E compromisso, realmente, em querer fazer uma mudança, uma transformação cultural, digamos assim. Senão é melhor até assumir. Não, nós não fazemos, porque nem tem braço para fazer, não tem nem verba para um projeto desse. É melhor assumir, porque as pessoas vão entender. Olha, daqui a 10 anos estaremos num patamar melhor, do que tentar agora correr atrás de empresas que estão sérias, investindo realmente nisso. Novamente, como a Natura, né, que sempre investiu em questões ambientais de uma forma totalmente coerente com o seu negócio. Os produtos já eram pensados ambientalmente corretos, ok? Sim. Você falou da Natura, né? Eu lembrei, sabe de quem? Da Vale, né? Inclusive a Vale, quando eu fiz o meu curso de assessoria de comunicação, um dos meus professores, o Celso, que já participou aqui da aula também, ele deu um exemplo da Vale como uma empresa que investe muito em marketing, num bom sentido, porque depois da tragédia que aconteceu, né, muitas pessoas não esquecem, mas a Vale hoje investe demais em campanha de conscientização e sustentabilidade. Tipo, uma gestão de crise incrível, né? Você que já trabalhou na Vale, acho bacana ressaltar. A Vale realmente, enquanto uma mineradora, ela tem uma história. Eu estou mexendo aqui porque, além de tudo, da Wi-Fi, tem um cachorro aqui dentro de casa, tá? Então, ele está pulando aqui na máquina, ele quer descer. Deixa eu te falar. Então, a Vale, eu aprendi muito na Vale. É uma equipe profissional e, enquanto uma mineradora, ela tem ali um padrão global de excelência gigantesco. Mas tem problemas. Tem, em todo lugar, a gente encontra gente que acaba cometendo erros, e dessa vez foram 2 desastres aí, infelizmente, uma coisa mundial, né? Um impacto mundial, a tragédia não só de Mariana, que era Samarco, como uma das controladas pela Vale, e de Brumadinho, que foi como se fosse 2 bombas atômicas caindo praticamente no mesmo lugar. Isso aí é um desastre fora do que a gente pode imaginar. Isso não é uma crise, isso é uma mega crise. Mas ela realmente tenta ainda recolocar os padrões, não só aceitáveis, mas questões de sustentabilidade, que está investindo novamente, nunca deixou de investir. Agora, aquilo é um colosso de impacto no mundo, uma mineradora que mexe com a economia mundial, não só do Brasil, mas economia mundial. Então, tudo isso também reflete dentro da sua cultura organizacional e da decisão, né, de onde investir, como investir. São muitos interesses. Mas eu quero acreditar, porque eu gosto muito da Vale, sempre gostei, fiquei abismado com esses desastres todos, isso é lamentável, uma coisa aterrorizante você pensar que você sai para trabalhar e não volta, né, e ainda atinge toda uma comunidade em volta da mineração. É lamentável sob todos os aspectos. Sim. Com certeza. Bom, a gente já passou bastante do tempo da live, mas... Já tem um delayzinho do Wi-Fi, enfim, toda aquela bagunça. Neurose do Wi-Fi aqui. Faz parte. Professor, antes da gente finalizar totalmente a live, eu queria ir para o Dicas do Especialista, que é um bloco que a gente faz dentro do Papo de Especialista, para saber algumas dicas, indicações dos especialistas que vêm aqui falar sobre diversos temas. E hoje eu quero perguntar para você, quero te fazer 3 perguntas. A primeira Vestibular. Enem, é o Enem, a prova do mesmo, Enem. né? A primeira pergunta é um filme que você goste bastante. Pode ser relacionado ao assunto ou não, tá? Fica aí de livre escolha. Um livro para indicar
e um perfil no Instagram ou canal no YouTube. Começando pelo filme. Que filme você indicaria pra gente? Nossa, pelo filme, tem tantos filmes. Tem um filme brasileiro que eu adoro, que é Lavoura Arcaica, é um filme de 3 horas, com Selton Mello, é uma coisa maravilhosa, inspirado no livro do Raduan Nassar. É uma epopeia, é uma aula de cinema, tá? E gosto muito, enfim, vou revê-lo. É um filme longo, tá? Pesado, e é uma aula. Também tem Até o Último Homem, que é um filme de guerra, mas é de um soldado americano que, na verdade, se recusou a usar armas em plena Segunda Guerra Mundial. E é fantástico que é o indivíduo ali fazendo toda a diferença no campo de batalha. É um negócio, uma história maravilhosa, que vale a pena vocês conhecerem, tá? Enfim, cinema é isso. Qual foi a outra pergunta? Livro. Bom, livro eu trouxe aqui para dar as dicas de vocês. Enfim, tem o Brand Gap, do Martin Neumeyer, que é um fera de estratégia de marca, tá? Sobre, literalmente, o neuromarketing, temos aqui também o Darren Bridger, com Neuromarketing, um livro grossinho, mas com bastante dicas para quem quiser se aprofundar. O Psychonomics, do Martin Tetais, que é um argentino, e que ele pensa a economia a partir das questões emocionais, da neurociência, fica bem legal também. E um outro aqui do Martin Lindstrom, que é o Brand Washing. A gente falou do Greenwashing, a gente tem também o Brand Washing, onde ele fala várias questões, como campanhas de cigarro que não deram certo, campanhas de segurança no trânsito também que não deram certo, e ele dá essas dicas, esse olhar mais aprofundado aí de um expert, não só na publicidade, mas na influência, tá? Bacana. E a terceira pergunta, esqueci. Um canal no YouTube ou perfil no Instagram? Ou pode ser os dois, tanto faz. Perfil no Instagram e canal no YouTube. Perfil no Instagram é o meu. Brincadeira. Deixa eu ver aqui. Perfil no Instagram. Puxa vida. Ou no YouTube, não precisa ser os dois, tá? Enfim, eu acho que eu gosto de acompanhar o grupo Havas, né? HAVAS. Eles são uma agência global de comunicação e eles têm perfis tanto no Instagram quanto no YouTube e outros canais que vale a pena vocês conhecerem, porque é uma agência de PR, de advertising e com grande influência no mundo. Então tem ações na China, na Índia, então vale a pena, eu sempre dou uma olhada ali para saber o que está acontecendo. É uma empresa bacanuda em termos de publicidade e comunicação. Enfim, são essas, assim, a queima-roupa é o que eu me lembro. Tá ótimo. Professor, quero agradecer muito a sua presença. A gente teve 1h03 de live, foi muito bom mesmo. Vou reassistir todas as aulas suas lá. Tirei 9 na prova, hein? Fui bem. Então muito obrigada pela sua participação. Opa! Pronto, aqui, ó. É o doguinho, aí sim, que bonitinho. Como que é o nome dele? É a Aurora, já tá me lambendo aqui, ó. Que fofinha. Então, muito obrigada por ter participado, por ter aceitado o convite. Desejo sucesso na sua carreira. E é isso, estamos à disposição. Quando precisar, pode contar comigo e com a Text também. Foi um prazer te receber hoje, viu? Com certeza, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Espero que o público aí que nos assistiu tenha gostado, eu tenha sido útil e com dicas bacanas aí para vocês usarem no dia a dia de vocês, como profissionais e como pessoas. E é isso, eu acho que a gente deve sempre investir na educação, no aprimoramento, buscar excelência e se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Isso é importante não só para a carreira, mas para a nossa sociedade, para o Brasil também. Ok? Então, eu agradeço e desculpa aí essas confusões do Wi-Fi e tudo isso, esse tumulto todo tecnológico aí. Tá bom? O Renan falou, muito obrigada, foi literalmente uma aula. Foi mesmo. Olha, bacana, que bom, Renan. É isso. Maravilha. Gente, obrigado por terem acompanhado a gente até agora. Essa foi a última live do mês de setembro. Boa noite, Gáulia. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. E até mais.